enquanto o país inteiro celebrava a queda de um presidente na televisão. Acreditando na força da justiça, uma mãe solitária na favela queimava as provas de que aquela sentença não foi escrita por um juiz, mas comprada em dinheiro vivo na sua própria cozinha. Ela testemunhou o momento exato em que a elite de Brasília subiu o morro para apertar a mão do tráfico e selar um pacto diabólico para derrubar o governo, usando seu filho genial como arquiteto desse golpe silencioso. Ele achava que era o novo dono do poder ao manipular a nação com fake news e estratégias jurídicas. Mas não percebeu que, para o sistema, ele era apenas um arquivo vivo, esperando para ser apagado com uma taça de vinho envenenado. Agora, essa mulher invisível é a única que sabe onde os corpos e os segredos da República estão enterrados. Se você tem coragem de descobrir a verdade por trás das manchetes, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo antes que tentem nos calar. Neste exato momento, enquanto o Brasil inteiro está paralisado, hipnotizado diante das telas de televisão de alta definição, assistindo aos plantões extraordinários com aquela música de suspense orquestrada para arrepiar a espinha, eu tô aqui, estou sentada no chão frio de cimento queimado do meu barraco, nos fundos da comunidade, segurando uma fotografia. É uma foto 10x15 de papel brilhante, antiga, com as bordas chamuscadas, cheirando a plástico derretido e a uma fumaça tóxica que impregna as minhas narinas e me dá náuseas. Na imagem, que agora se desfaz em cinzas nas minhas mãos trêmulas, um menino de 17 anos sorri. Ele tem os dentes tortos, o rosto cheio de espinhas da adolescência e veste uma camisa amarela da seleção brasileira. Ele faz um sinal de positivo com os 2 polegares, estufando o peito magro, cheio de uma esperança vibrante, cheio de um patriotismo ingênuo que acreditava em hinos, bandeiras e mudanças. Esse menino da foto era o meu Tiago, mas o Tiago da foto não existe mais. Ele não morreu num tiroteio, não morreu de overdose, não morreu num acidente, ele foi apagado, ele foi deletado, sobrescrito e substituído por uma entidade fria, cínica e calculadora que atende pelo código operacional de T1. E foi ele, o meu próprio filho, a carne da minha carne, quem riscou o fósforo de segurança e ateou fogo nesta foto hoje de manhã, rindo com um escárnio que eu desconhecia, enquanto dizia com voz metálica: "Queima isso, mãe. O Brasil dessa camisa amarela acabou. Agora o Brasil é da firma. Agora a bandeira tem outra cor." Vocês conseguem ouvir? Prestem atenção. Além da minha voz embargada, vocês ouvem os estalos secos lá fora? Não é dia de jogo do Flamengo no Maracanã. Não é a virada do Ano Novo em Copacabana. Esses fogos que iluminam o céu do Complexo da Maré, com cores vermelhas e douradas, competindo com as luzes azuis e frias dos drones de vigilância da polícia que pairam inutilmente lá no alto, são fogos de celebração política. Mas não se enganem, não sejam tolos como os comentaristas da TV. A favela não está comemorando a vitória da democracia, nem o triunfo das instituições, nem a derrota do fascismo. Como jornalistas de terno e gravata repetem sem parar na Globo News, com seus sorrisos contidos de satisfação, a favela menos, ou melhor, a diretoria da favela menos está comemorando a volta dos lucros. O grito de gol que ecoa nos becos úmidos e estreitos, agora misturado com o som aterrorizante de rajadas de fuzil traçante disparadas para o alto, não é um grito de liberdade, é o grito de alívio de uma diretoria executiva que estava à beira da falência técnica, sufocada por 4 anos de seca financeira e que acabou de fechar o maior negócio da sua história com o Estado brasileiro. Vocês acham que a prisão do ex-presidente, que a inelegibilidade dele, que o cerco jurídico perfeito, que se fechou sobre o capitão como uma jiboia sufocando a presa, foi obra do acaso, da sorte ou apenas da lei cega? Quanta inocência, quanta doce e perigosa inocência. Vocês acreditam que as instituições funcionaram? Eu vi
as instituições funcionarem. Eu vi as instituições subirem um morro num carro blindado preto, sem placa oficial, com vidros tão escuros que pareciam buracos negros, escoltado por 4 motos com traficantes armados de fuzis HK, alemães, de última geração. Eu vi essas instituições descerem do carro, pisarem na lama do meu quintal com sapatos italianos de couro, para sentar numa mesa de plástico com ar-condicionado e desenhar o futuro do país, enquanto bebiam água mineral que eu servi. Eu sou a Dona Valéria. Para o mundo lá fora, para o censo do IBGE, sou apenas a faxineira invisível, a mulher parda de Miami-Dade que limpa o chão, recolhe o lixo e serve o cafezinho. Mas eu limpei a sala onde o pacto foi selado. Eu recolhi as bitucas de charuto, eu ouvi as vozes sussurradas e as gargalhadas altas. E eu tô aqui para dizer, olhando no fundo dos seus olhos, através dessa câmera: o Comando Vermelho não odeia o Bolsonaro porque ele é mau ou porque ele é grosso, ou porque ele fala palavrão. O Comando Vermelho não tem sentimentos. O Comando Vermelho é uma máquina de fazer dinheiro. E eles odeiam o Bolsonaro por um único, simples e capitalista motivo. Ele deu prejuízo e no mundo do crime, assim como em Wall Street, dar prejuízo é a única sentença de morte irrevogável. O que vocês estão assistindo na TV, com essa pompa de justiça histórica, não é justiça, é um ajuste fiscal do crime organizado. A prisão dele não foi decretada pela caneta de um juiz iluminado em Brasília. Ela foi comprada, negociada, parcelada e paga à vista com o dinheiro do pó e do sangue. Numa reunião secreta onde o meu filho, o menino que eu criei para ser cientista político e mudar o mundo, atuou como o tradutor simultâneo entre o esgoto da criminalidade e o tapete vermelho do palácio. Se vocês têm estômago forte para saber a verdade sobre quem realmente derrubou o presidente, se vocês querem ver as digitais que não aparecem nos autos do processo, inscrevam-se neste canal agora. Mas preparem-se, a verdade é suja, fede a enxofre misturado com perfume francês e vai fazer vocês questionarem cada manchete, cada postagem e cada fato que leram nos últimos 4 anos. O jogo nunca foi sobre direita ou esquerda. O jogo sempre foi sobre quem controla o cofre. E hoje, o cofre mudou de mãos. Comentem aqui embaixo. Vocês acham que o seu voto vale mais do que uma tonelada de pasta base? Para que vocês possam entender a engenharia complexa do que aconteceu hoje. Precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar para o momento exato em que a alma do meu filho foi sequestrada. Precisamos voltar para o dia em que o Tiago, o estudante bolsista de ciência política na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o garoto que devorava livros de Maquiavel e Hobbes no ônibus lotado, deixou de existir e deu lugar ao Intellectual Taiwan, o cérebro gelado por trás da nova gestão corporativa do tráfico. Não foi uma transformação física violenta. Ele não apareceu em casa, tatuagem de palhaço no rosto, não pegou em armas, não começou a falar gíria de bandido. Pelo contrário, ele ficou mais sério, mais sóbrio, começou a usar camisas sociais bem passadas, óculos de aro fino e a falar com uma dicção perfeita. A transformação foi interna. Ele foi seduzido não pelo poder bárbaro de matar, mas pelo poder sofisticado de articular, de manipular, de jogar xadrez com vidas humanas. Lembro-me vividamente de uma noite quente, abafada, típica daquele verão carioca. Parece sólido de tão úmido. Há uns 2 anos, o Tiago me chamou para ir até o local que ele chamava ironicamente de escritório de contabilidade. É assim que eles batizaram a nova sala de inteligência da facção. Um bunker escondido atrás da fachada de uma associação de moradores beneficente, no coração da favela. Quando eu passei pela porta blindada, senti o choque térmico. Lá dentro, o ar-condicionado central estava ligado numa temperatura polar, 18 graus, fazendo um zumbido constante que abafava o som do baile funk lá fora. O que eu vi lá dentro não combinava com a imagem que a gente tem
da favela. Não havia mesas sujas com pinos de cocaína. Não havia balanças de precisão pesando maconha. Não havia dinheiro espalhado. Havia tecnologia, havia luz branca de LED, havia mapas enormes do Brasil, impressos em alta resolução, estendidos sobre uma mesa de vidro temperado que ocupava o centro da sala. Os mapas estavam cheios de alfinetes vermelhos, azuis e pretos, e linhas traçadas com caneta marcadora, como se fosse o QG de um exército em guerra, e havia planilhas, gráficos de barra e de pizza projetados na parede branca por um datashow de última geração, mostrando curvas descendentes que sangravam em vermelho. Senta aí, dona Valéria. Aceita uma água? A senhora precisa entender de macroeconomia, ele disse, com um tom professoral, distante, frio, que me deu arrepios na espinha. Ele não me chamou de mãe. Ele pegou um apontador laser e direcionou o ponto vermelho para o gráfico na parede, que mostrava uma linha despencando para baixo, como um avião em queda livre, rumo ao desastre. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o UEB, ITDA da firma. É o lucro líquido do Comando Vermelho nos últimos 3 anos, desde que esse governo atual, o do capitão, assumiu o poder. A gente está sangrando. A gente está perdendo dinheiro num nível industrial. A curva de receita está invertendo. Eu olhei para ele, confusa, segurando minha bolsa contra o peito. Mas, filho, dizem que a crise está ruim para todo mundo. O desemprego, a pandemia. Ele riu, uma risada seca, curta, sem nenhum traço de humor ou humanidade. Não é crise de mercado, mãe. Isso é asfixia, é sufocamento proposital e sistêmico. Olha os dados, olha a inteligência. Ele mudou o slide com um clique no controle remoto. Agora, a tela mostrava fotos de rodovias e fronteiras. Esse governo militarizou a logística nacional. Eles botaram a Polícia Rodoviária Federal para trabalhar de verdade, não só para multar farol. Queimado. Eles fecharam as rotas da Via Dutra, da Brasil-101 e da fronteira com o Mato Grosso. A gente perdia, em média, 5% a 8% da carga em apreensão no governo anterior. Era a taxa de risco aceitável. Agora a gente está perdendo 40%. 40% da mercadoria fica na estrada. Mãe, isso inviabiliza o atacado. A droga não chega. E quando chega, o preço de custo está tão alto que a gente tem que repassar para o viciado e o consumo cai. A gente está pagando para trabalhar. Ele caminhou até o mapa do Brasil na mesa e cravou o dedo na região de fronteira com o Paraguai. E não é só a droga. O problema maior, o câncer desse governo, é o território, o decreto de armas. Os CACs, isso foi um golpe mortal, estratégico, no nosso modelo de negócio de domínio territorial. Antes, só a gente tinha fuzil. A gente chegava no interior do estado, na fazenda, na loja, e impunha o terror, porque o cidadão estava desarmado, rendido. A gente tinha o monopólio da violência. Agora a gente manda a equipe roubar uma carga de cigarro defensivo agrícola e o caminhoneiro puxa uma pistola. O fazendeiro recebe a gente na bala de fuzil legalizado. O risco operacional subiu 500%. A gente está perdendo soldado para civil. Isso desmoraliza o comando. O bandido está com medo da vítima. Se esse homem ficar mais 4 anos, se ele se reeleger, a firma quebra. O coeficiente de variação vira varejista de bairro, vendendo balinha na porta de escola. A gente vai ter que vender almoço para pagar janta. Eu olhei para o meu filho e vi o brilho fanático nos olhos dele. Não era ódio político, não era paixão ideológica. Ele não falava de democracia, minorias, floresta ou direitos humanos. Ele falava de business. Ele falava de market share. Ele falava como um CEO vendo suas ações derreterem. Então, o que vocês vão fazer, Tiago? Eu perguntei, sentindo um nó na garganta que me impedia de respirar. Nós vamos fazer o que qualquer grande corporação faz quando o CEO do país atrapalha os negócios e a regulação. Mãe, nós vamos fazer lobby. Nós vamos demitir
o presidente da República, não na bala, porque matar ele transforma o homem em Marte e traz o exército para dormir na minha cama. Nós vamos derrubar ele na caneta. Nós vamos criminalizar ele. Nós vamos financiar a queda moral dele. O custo de derrubar um presidente é alto, mas o prejuízo de manter ele lá é maior. Ali, naquela sala gelada, cheirando a café expresso caro e ozônio de equipamentos eletrônicos, eu entendi a gravidade da situação. O ódio ao presidente não era moral, era contábil. Ele era um entrave burocrático, uma barreira alfandegária para a maior multinacional do Hemisfério Sul. E o meu filho, o meu Tiago, tinha acabado de ser promovido a diretor de remoção de obstáculos. A partir daquela noite reveladora, a rotina do morro sofreu uma mutação bizarra. Os soldados de fuzil e chinelo continuavam nas esquinas, vigiando os becos, claro, mas a verdadeira guerra, o fronte decisivo, migrou para dentro daquele escritório climatizado e silencioso. O Tiago, agora atendendo estritamente pelo codinome T1, montou uma equipe multidisciplinar. Não eram garotos analfabetos funcionais recrutados na boca de fumo por um par de tênis. Eram jovens universitários, hackers, designers gráficos, estudantes de jornalismo e advogados recém-formados que deviam favores à facção ou que foram seduzidos pelo dinheiro rápido. A mesa de reuniões, onde antes se cortava e embalava cocaína em papelotes, agora estava coberta de laptops da Apple, tablets e dezenas de celulares descartáveis alinhados como soldados em formação. Eu entrava na sala para limpar o chão e servir água, invisível e muda como sempre, e ouvia as estratégias sendo desenhadas. Era assustadoramente profissional. Eles não planejavam assaltos a banco ou sequestros. Eles planejavam assaltos à reputação. Eles sequestravam a verdade. A ordem da cúpula é desestabilização total e irrestrita, dizia o Tiago, andando de um lado para o outro com um fone de ouvido Bluetooth de última geração, falando com alguém que eu não sabia quem era. Nós precisamos criar o caos para vender a solução. A gente precisa que a classe média sinta medo, mas não medo da gente. Medo dele. Medo da instabilidade que ele causa. Se o dólar subir, a culpa é dele. Se chover demais, a culpa é dele. Se tiver briga na rua, é culpa do discurso dele. Eu testemunhei a criação da estratégia híbrida. O Comando Vermelho começou a financiar, indiretamente, através de empresas de fachada e laranjas, uma rede de influenciadores digitais, páginas de fofoca no Instagram e blogs independentes. O dinheiro do tráfico, lavado em bitcoins e doações anônimas, pagava impulsionamento de posts, pagava fazendas de robôs para subir hashtags, pagava a disseminação massiva de fake news e recortes fora de contexto contra o governo. T1, o vídeo daquela confusão no aeroporto, tá pronto, dizia um dos garotos, um menino de óculos e espinhas no rosto, sentado na frente de 2 monitores. Já editamos para parecer que o político aliado dele agrediu primeiro. Cortamos a parte da provocação. A narrativa está fechada. Podemos soltar? Solta agora. E manda para os grupos de WhatsApp da tia do café, das igrejas e dos condomínios. Tem que parecer orgânico. Tem que parecer revolta popular espontânea. O povo tem que achar que está indignado por conta própria. Respondia meu filho com a frieza de um general nazista, sem tirar os olhos do mapa eleitoral. Mas a estratégia não era apenas digital, era física e territorial. O Tiago coordenava a coerção eleitoral com uma precisão cirúrgica e assustadora. Ele pegava um mapa das zonas eleitorais do Rio de Janeiro que ficavam dentro ou próximas de áreas dominadas pela facção. Nessas seções aqui, Zona Norte, Baixada e Oeste, o voto tem que ser 95% contra ele. Não quero margem de erro. Avisa os gerentes de boca. A ordem é clara. Quem for pego fazendo campanha para o capitão, quem for pego com adesivo dele no carro ou na porta de casa, perde a casa. É despejo sumário
E se o pastor da igreja local insistir em falar a favor dele no culto, traz o pastor aqui para uma conversa teológica. A igreja agora reza pela nossa cartilha. Deus é neutro, mas o terreno é nosso. Eu vi meu filho manipular a fé, o medo e a informação como se fossem peças de Lego. Ele ria enquanto assistia aos telejornais da noite. Olha lá, mãe, olha a TV. A âncora do jornal está repetindo, palavra por palavra, a narrativa que a gente plantou de manhã no Twitter. Eles nem checam se é contra ele. Vira verdade. Eles são nossos assessores de imprensa de graça. A gente cria o fato, a mídia espalha o pânico e o judiciário reage em defesa da democracia. É um ciclo perfeito, mãe. A gente usa as instituições democráticas como arma contra o inimigo das instituições. O momento mais bizarro, o que me fez duvidar da minha sanidade, foi quando eles começaram a financiar advogados caríssimos para a ONG de direitos humanos de fachada. O objetivo era inundar o Supremo Tribunal Federal e as Cortes Internacionais de Haia com denúncias contra o presidente. Denúncias de genocídio, de ecocídio, de crimes contra a humanidade. Não precisa provar nada, mãe, o Tiago me explicava, bebendo um energético importado. O processo é a punição. Só de ter a manchete presidente investigado por crime internacional, já sangra ele. Já tira voto, já cansa o eleitor, a gente vai matar ele com 1000 cortes de papel, a caneta de um juiz fere mais e sangra mais devagar que um fuzil 762. Eu olhava para aquele rapaz que um dia sonhou em mudar o Brasil estudando política para ajudar os pobres e via que ele estava realmente mudando o Brasil, mas para o pior lado possível. Ele tinha se tornado o arquiteto da destruição nacional, o Goebbels do tráfico. O ápice dessa conspiração, o momento em que eu percebi que não havia mais volta e que o abismo tinha nos engolido, aconteceu numa terça-feira chuvosa, 3 meses antes da eleição decisiva. O morro foi fechado. Ordem expressa da cúpula. Ninguém subia, ninguém descia. O comércio foi obrigado a baixar as portas. As escolas foram dispensadas. Um silêncio sepulcral, pesado, tomou conta das vielas, quebrando a rotina barulhenta e caótica da favela. Parecia feriado, mas era dia de negócios. 3 carros blindados, SUVs de luxo pretas, reluzentes, com vidros tão escuros que pareciam blindagem nível presidencial, subiram a ladeira principal. Eles não foram parados na barreira de contenção. Os traficantes da entrada, que normalmente atirariam em qualquer carro estranho sem aviso, abriram a barreira de trilhos de trem, baixaram os fuzis e prestaram continência. Continência para carros civis. O mundo estava invertido. Os carros pararam na porta discreta do escritório. De dentro deles, saíram homens. Não eram policiais táticos, não eram bandidos comuns de chinelo e bermuda. Eram homens de terno, ternos caros, cinza e azul marinho, de corte impecável, gravatas de seda, sapatos italianos que afundavam na lama da entrada sem que eles parecessem se importar com a sujeira. Eles não tinham rosto para mim, porque eu não conseguia olhar para cima de tanto medo, e porque eles evitavam a luz direta, mas tinham a aura inconfundível do poder. Eram emissários, gente de Brasília, gente que frequenta os palácios de mármore, os tribunais superiores, os jantares de gala onde se decide o destino do orçamento. A elite burocrática, o tal do sistema, tinha descido ao inferno para negociar um pacto de sobrevivência com o diabo. O Tiago, o meu filho T1, estava na porta para recebê-los. Ele não se curvou. Ele não demonstrou subserviência. Ele apertou a mão deles como um igual, como um sócio majoritário recebendo investidores. Eles entraram na sala de reuniões blindada. Eu fui chamada pelo interfone para servir água e café. Traz a água. Perrier, mãe, e o café do bom. Minhas mãos tremiam tanto que os copos de vidro tilintavam na bandeja de prata roubada que usávamos para servir visitas ilustres. Eu me sentia carregando nitroglicerina. Eu entrei na sala, invisível no meu uniforme de faxina cinza, e eu ouvi o pacto sendo selado. Um dos homens de terno,
Um senhor de cabelos grisalhos e voz grave, com sotaque carregado do Planalto Central, falava enquanto olhava os mapas eleitorais estendidos na mesa. A situação tá crítica, meus amigos. As pesquisas internas, as reais, mostram um empate técnico com tendência de alta para ele. A economia está reagindo, o que é péssimo para nós. Nós precisamos da margem de segurança. Nós precisamos que as comunidades entreguem o resultado. Vocês têm o controle territorial. Vocês têm a capilaridade que nós perdemos. O Tiago respondeu, sentado na cabeceira da mesa, girando uma caneta Montblanc entre os dedos, olhando nos olhos do homem. A gente entrega o voto. A gente entrega a paz social durante a eleição. Sem ônibus queimado, sem tiroteio na hora do Jornal Nacional, sem arrastão na Zona Sul, para não assustar o eleitorado de centro e não dar munição para o discurso de ordem dele. A gente garante que a favela vai votar em peso, 90%, no candidato de vocês. Mas o que a gente leva? Qual é a contrapartida? O homem de terno sorriu, um sorriso sem alma, burocrático terrível. Nós garantimos a volta da normalidade institucional. Assim que retomarmos a chave do cofre e o comando da Polícia Federal, as operações de asfixia param. A PRF sai das estradas e volta a multar pneu careca. Os decretos de armas caem na primeira semana, devolvendo o monopólio da força para vocês. A gente finge que combate vocês e vocês fingem que fogem da gente. O teatro volta ao normal e, o mais importante, nós garantimos a perseguição implacável ao capitão. Ele não vai ter paz. Vamos usar todo o aparato do Estado, da Receita Federal ao Supremo, para caçá-lo, multá-lo, processá-lo. Ele vai ser preso, inelegível, arruinado financeiramente. Ele vai servir de exemplo, pendurado em praça pública, para que nenhum outro aventureiro tente mexer no mecanismo de novo. Temos um acordo? Perguntou o Tiago, estendendo a mão. Temos um pacto de Estado, respondeu o homem de terno, apertando a mão do meu filho. Eles brindaram, não com cerveja, mas com água mineral. Perrier com gás. Eu servi aquela água, sentindo que estava servindo veneno para a nação. Ali, naquela sala escondida no meio da miséria, a democracia brasileira foi vendida, fatiada e entregue. O voto de milhões de brasileiros não valia nada. O que valia era o acordo entre quem tem a arma ilegal e quem tem a caneta oficial. O consórcio da volta estava formado. A elite política e a elite criminosa tinham se unido para destruir o inimigo comum que ameaçava o bolso de ambos. Quando eles saíram, o Tiago olhou para mim, com os olhos brilhando de um triunfo satânico, e disse a frase que nunca vou esquecer. Viu, mãe? É assim que se faz política de verdade. Sem dar um tiro. O capitão já era. Ele é um homem morto caminhando. Só não sabe disso ainda. A gente acabou de comprar o Brasil de volta. Os meses que se seguiram ao pacto na sala blindada não foram marcados por tiroteios nas vielas, mas por bombardeios nas manchetes. O plano desenhado pelo meu filho e pelos senhores de terno começou a ser executado com uma precisão suíça e uma crueldade medieval. A perseguição jurídica que eles prometeram não era uma teoria da conspiração, era um cronograma. Eu via o Tiago sentado diante dos monitores, com os olhos vermelhos de quem não dorme, regendo a orquestra do caos. Ele sabia, com dias de antecedência, qual seria o próximo escândalo, qual seria a próxima multa, qual seria o próximo inquérito aberto no Supremo. Mãe, prepara a pipoca. Amanhã vai estourar o caso das joias, ele me disse numa quinta-feira à noite, rindo enquanto comia uma pizza fria. A gente plantou a nota na imprensa hoje de manhã. O relator já está com a caneta na mão. Amanhã o capitão acorda com a Polícia Federal na porta. E dito e feito, na sexta-feira de manhã, o plantão da Globo entrava no ar. As imagens aéreas mostravam a busca e apreensão. O Brasil debatia moralidade pública, ética e lei. Mas aqui dentro, no bunker da Maré,
A gente sabia que aquilo não era lei. Aquilo era roteiro. O meu filho dublava as falas dos comentaristas políticos na TV. Agora jornalista vai dizer que as instituições estão funcionando. Ele dizia, sarcástico. E na TV, jornalista loira repetia, é a prova de que as instituições funcionam. Viu, mãe? Eles são papagaios, eu dou o milho, e eles repetem a frase. A sensação de poder que emanava do Tiago era tóxica. Ele se sentia o dono do tabuleiro. Cada multa milionária aplicada ao ex-presidente, cada bloqueio de contas, cada depoimento forçado era comemorado no morro como um gol em final de Copa do Mundo. Mas não era um gol esportivo, era um gol financeiro. Cada dia que ele passa se defendendo na justiça é um dia que ele não atrapalha o nosso negócio, mãe. Ele explicava, mostrando os gráficos de lucro voltando a subir timidamente. A gente tá cansando ele. A gente tá sangrando o capital político dele. A estratégia dos 1000 cortes. Ninguém aguenta apanhar do Estado inteiro ao mesmo tempo. Ele vai cair de joelhos. Eu olhava para o meu filho e sentia um medo profundo. Não medo dele ser preso, mas medo do que ele tinha se tornado. Ele não via mais pessoas. Ele via peças. Ele tratava o presidente da República, um homem eleito por milhões, como um inseto que precisava ser esmagado para que a firma pudesse voltar a lucrar. A desumanização era total. E o pior, ele achava que estava fazendo um favor ao país. Eu tô limpando o Brasil, mãe. Eu tô tirando o fascismo e botando o business no lugar. O dia D chegou, o dia do julgamento final no Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade, o decreto de morte política. O Brasil parou, a favela parou, mas aqui a ordem não era de silêncio, era de festa. O dono do morro mandou montar um telão de LED na praça principal, transmitindo o julgamento ao vivo. Cerveja liberada, churrasco grátis. A festa da democracia patrocinada pelo Comando Vermelho. Quando o placar virou e a condenação foi confirmada, o morro explodiu. Fogos de artifício, tiros de traçante para o alto, gritos de euforia. Parecia que o Brasil tinha ganhado o Hexa. Mas a comemoração não era pelo futuro da nação. Eu estava no escritório com o Tiago. Ele não gritou. Ele apenas abriu uma garrafa de champanhe Chandon que custava o meu salário do mês. Ele encheu 2 taças. Acabou, mãe. O pesadelo. Acabou. O capitão tá morto. Agora, a estrada tá livre. E ele não estava falando metaforicamente. Minutos depois, o telefone satelital tocou. Ele atendeu, ouviu e sorriu. Confirmado, rapaziada. Ele gritou no rádio para os gerentes lá fora. A Polícia Rodoviária Federal recebeu ordem de recuo. As barreiras na Dutra foram desmontadas. A fronteira está aberta. Podem mandar descer os caminhões. O fluxo voltou! Aquilo foi o choque de realidade mais brutal que eu já tive. No mesmo dia em que a TV dizia que a justiça foi feita, o crime organizado reabriu suas rotas de tráfico internacional sem ser incomodado. A normalidade institucional que os homens de terno prometeram era, na verdade, a normalidade do crime. Os caminhões com toneladas de pasta base que ficaram parados ou faziam rotas alternativas caras. Agora desciam a avenida principal como se fossem comboios oficiais. O Tiago se sentia um deus. Nós derrubamos o sistema, mãe. Nós dobramos o Estado. O Brasil é nosso de novo. Ele estava bêbado de poder, cego pela própria inteligência. Ele achava que era sócio do governo que entrava. Ele achava que a gratidão dos políticos duraria para sempre. Ele esqueceu a regra básica da natureza, quando o leão e a hiena se juntam para derrubar o elefante. Assim que o elefante morre, o leão come a hiena. E o meu filho, com toda a sua inteligência de universitário, era apenas a hiena que ria demais. A euforia durou 3 meses. O tempo necessário para a poeira baixar e o novo governo se instalar, distribuindo cargos e ministérios. O Tiago continuava no escritório, mas algo mudou. A frequência das ligações de Brasília diminuiu. Os emissários pararam de responder às mensagens instantaneamente.
O tratamento ventilado começou a esfriar. Mãe, o doutor Siqueira não me atendeu hoje. Deve estar ocupado com a posse do ministro, ele dizia, tentando convencer a si mesmo, roendo as unhas. Mas a paranoia se instalou de vez quando começaram as queimas de arquivo periféricas. Um doleiro que participou do esquema morreu de infarto na cadeia. Um ex-assessor que intermediou o contato com os hackers sofreu um acidente de carro misterioso numa estrada reta. O Tiago, que era inteligente demais para o seu próprio bem, percebeu o padrão. Mãe, ele me disse numa noite chuvosa, trancando a porta blindada com 3 voltas. Eles estão limpando a casa. O serviço está feito. O capitão caiu. Agora, quem sabe como ele caiu virou um problema. Ele abriu o laptop e me mostrou uma pasta, criptografada chamada Seguro de Vida. Aqui tem tudo, mãe. Gravações, os áudios dos ministros pedindo pra gente criar os tumultos, os comprovantes de pagamento pros influenciadores, os vídeos das reuniões aqui no morro. Se eles tentarem me apagar, eu solto isso na Deep Web e o governo cai em 24 horas. Filho, pelo amor de Deus, foge. Vai pro Paraguai. Vai pra Europa. Larga isso, eu implorei, chorando. Não dá pra fugir, mãe. Eles têm o sistema Pegasus. Eles rastreiam meu celular. Eles sabem onde eu tô, pelo calor do meu corpo, no satélite. A única chance é eles saberem que eu sou mais perigoso morto do que vivo. Ele tentou blefar. Ele mandou uma mensagem para o contato em Brasília. Estou sentindo que o diálogo esfriou. Lembrem-se que meu arquivo na nuvem tem gatilho automático. Se eu não digitar a senha a cada 24 horas, o dossiê vai para a imprensa internacional. Foi a sentença de morte dele. Você não ameaça quem tem a caneta e o fuzil oficial. Você não chantageia o Estado. Profundo. Ao enviar aquela mensagem, ele deixou de ser um colaborador e virou uma ameaça à segurança nacional. O telefone dele nunca mais tocou. O silêncio de Brasília era a resposta. E o silêncio do poder é ensurdecedor. O fim não veio com uma invasão do BOPE. Não houve tiroteio, não houve helicóptero, não houve barulho. O consórcio não suja as mãos com sangue se puder usar química. Era uma terça-feira, chegou uma encomenda na portaria da associação. Um motoboy de aplicativo, inocente, deixou um pacote endereçado ao T1. O Tiago abriu, era uma caixa de madeira nobre. Dentro, uma garrafa de vinho Romanei Conti, safra rara, que custa R$30 mil, e um cartão, em papel timbrado do Senado Federal, ou parecia ser, sem assinatura, apenas com uma frase digitada. Aos parceiros da democracia, um brinde à nova era. O acordo está mantido. O Tiago suspirou aliviado. O ombro dele relaxou. Ele sorriu, aquele sorriso de menino que eu não via há anos. Tá vendo, mãe? Eu tava paranoico. Eles não esqueceram. É um presente. Eles renovaram o pacto. Estamos seguros. Eu tive um pressentimento ruim. Não bebe isso, filho. Isso cheira a armadilha. Que armadilha, mãe? É vinho francês lacrado. Eles não são assassinos de filme. Eles são políticos. Eles sabem negociar. Ele abriu a garrafa, o cheiro era doce, amadeirado. Ele serviu uma taça, brindou ao ar, à liberdade, mãe, e ao lucro. Ele bebeu. 10 minutos depois, ele começou a reclamar de calor. O ar-condicionado? Pifou. Ele perguntou, suando bicas. Depois, a visão ficou turva. Mãe, apaga a luz, tá muito forte. Ele sentou no sofá. O coração dele começou a bater tão forte que eu vi a camisa tremer. Tiago, Tiago, eu gritei, correndo para ele. Mãe, acho que não era vinho. Ele sussurrou, agarrando meu braço com força, os olhos arregalados de terror. Eles me demitiram. Foi uma overdose induzida, uma parada cardiorrespiratória química, limpa, sem marcas de violência. Pra balística. Um jovem traficante que exagerou na comemoração e morreu do coração. A autópsia oficial confirmaria isso, porque o legista também faz parte do sistema. O meu filho morreu nos meus braços, babando uma espuma branca. Enquanto a TV ligada
mostrava o novo ministro da Justiça falando sobre pacificação nacional. O intelectual T1, o homem que derrubou um presidente, foi derrubado por uma taça de vinho. O arquivo foi deletado. A nuvem foi hackeada e apagada remotamente, minutos depois da morte dele. O gatilho automático falhou, porque os hackers de Brasília eram melhores que os dele. No dia do enterro, não houve cortejo oficial, não houve nota de pesar. A favela estava quieta. O dono do morro, o Marcinho, já tinha colocado outro gerente no lugar. A fila anda. O negócio não para. Eu fiquei sozinha no cemitério de Inhaúma, olhando para a terra vermelha, que cobria o corpo do meu filho e o segredo do golpe. Quando voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi quebrar a TV de 60 polegadas, com um martelo. Eu não aguentava mais ver as caras daqueles homens sorrindo. Hoje, eu continuo limpando o chão. Às vezes, vejo na TV um dos homens que esteve na minha casa. Ele agora é a autoridade máxima. Ele fala em democracia inabalável. Eu olho para a tela e penso: a democracia brasileira não mora no Palácio do Planalto. Ela mora de aluguel num barraco na favela. E o proprietário é o crime organizado. E quando o inquilino não serve mais, eles despejam. Vocês que estão brigando na internet, defendendo políticos como se fossem deuses, vocês são apenas a plateia de um show de mágica. Enquanto vocês olham para a mão direita do mágico, a mão esquerda está no bolso do traficante. O meu filho achou que era o mágico. Descobriu, tarde demais, que era o coelho. Se você quer sobreviver no Brasil, um conselho de mãe: nunca, jamais, acredite que o sistema tem sócios. O sistema só tem vítimas e cúmplices. E no final, ele mata os dois. Compartilhe essa história antes que eles derrubem meu canal. A verdade é o único vírus para o qual eles não têm vacina.